Meus amigos, vamos falar sobre Antônio Gramsci. Já falamos de comunismo, não dá para ficar sem falar de Antônio Gramsci. Meus amigos patriotas, como a gente sempre fala, é bom estar com você, é bom a gente poder bater esse papo. Faz seu comentário, se inscreva, esteja aí, sempre tendo alguma informação do nosso canal. Nós já falamos sobre comunismo, então dá uma olhada nesse vídeo aqui de comunismo, que nós já comentamos alguma coisa, uma parte bem rápida que a gente falou. Mas tem muita história que envolve comunismo, socialismo, assuntos variados como tem hoje para a gente trazer para você de como a esquerda vem trabalhando. É essa a ideia. Você precisa entender o que a esquerda no mundo vem fazendo há dezenas de anos e o que eles estão conseguindo. Eles têm conseguido muita coisa. Antônio Gramsci é extremamente importante. É um cara que nasceu em 1891. É uma pessoa que no primeiro momento não foi muito levada a sério, essa é a verdade, porque naquele tempo, do início do século passado, o que estava em foco era exatamente a revolução comunista, a revolução de uma forma que é através da luta armada. Luta armada, tomar poder, matar os outros, dar porrada, prender, era isso, tomada de poder. Era isso que o próprio Karl Marx pregava, Engels, Lenin, a Revolução comunista de 1917 aconteceu dessa forma, e as outras que aconteceram depois, você pega aí desde Guerra da Coreia, China, Cuba, foi sempre na base da porrada, luta armada. Era esse o objetivo. Só que esse modelo, para alguns, não era o ideal. E o Gramsci, que no início do século passado começou a propagar as ideias, ele foi preso pelo regime de Mussolini e ficou muito tempo preso. E na prisão ele escreveu os Cadernos do Cárcere. É uma coletânea de livros, a gente pode falar, de escritos, onde ele coloca lá o pensamento dele, ele como um socialista, ele com a ideia de comunismo, ele colocou várias ideias ali, concordando com Karl Marx em muitos pontos, mas divergindo no sentido da forma de estabelecer essa tomada de poder. Quando ele fala sobre isso, ele fala que Gramsci fala muito da questão cultural, que não adiantaria você tomar o poder à força. Você, na verdade, teria que fazer uma mudança da sociedade. Como eu disse, no primeiro momento ele não foi levado a sério. E ele falava que era importante que você fizesse isso porque existem pilares na sociedade ocidental. Pilares como a ética judaico-cristã, como a filosofia grega e também como o direito romano. Esses pilares são muito fortes e determinam a sociedade como um todo. Então você é um cristão, você tem a sua ética, tem todo um respeito, principalmente à espiritualidade, isso é importante. Filosofia grega, você tem um entendimento de alguns pensamentos, de algumas coisas importantes para uma sociedade. E o direito romano, que coloca ali de forma muito clara como é que a sociedade pode trabalhar entre ela, e quando houver uma ruptura, como você volta nesse contexto. Então ele fala que deveria ser quebrado esses pilares. E mais ainda, essa revolução silenciosa, que ele fala que isso vai levar algum tempo, não é de pronto, você vai fazendo isso lentamente, você vai trabalhando nas superestruturas e vai, dentro das superestruturas, você vai modificando a sociedade, você faz uma mudança de dentro para fora. A Escola de Frankfurt, a gente vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre isso, vamos detalhar um pouco mais, já começa a trabalhar nesse sentido do Gramsci, e ao mesmo tempo, nessa hegemonia cultural, vem sendo trabalhado de uma forma que a sociedade inteira vai ser modificada e você vai ter uma sociedade socialista mesmo sem ela saber. É o que está acontecendo no Brasil hoje. A nossa sociedade hoje, aqui no Brasil, ela tem um percentual absurdamente de socialismo. Vocês estão vendo no dia a dia, em todos os cenários.
E, principalmente no Brasil, nós vivemos aqui um experimento. O Brasil é um grande cenário de um grande experimento do gramscismo. Em 1970, muitos estudiosos começaram a falar, e coincide aí justamente com a época do regime militar, onde os militares permitiram que as academias, que as universidades estivessem livres nesse pensamento, e foi exatamente nas academias, nas universidades, que eles implementaram fortemente o pensamento de Gramsci. E você tem grandes defensores de Gramsci, como FHC, que foi presidente da República, Paulo Freire, é um dos grandes aí que sempre defendeu Gramsci. E o Gramsci fala de umas coisas assim que quando você para analisar, e você fala, meu, é exatamente isso que está acontecendo. Ele fala que essas instituições que fazem parte dessa superestrutura, elas têm que ser dominadas com o pensamento socialista, com o pensamento comunista. Então você tem que entrar fortemente na educação, você tem que entrar no poder executivo, onde você assume os postos do poder executivo, seja como presidente, governador e prefeito. Você entra no legislativo com os parlamentares, então você começa desde uma Câmara Municipal, depois uma Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, Senado e Congresso, deputados federais e senadores, todos eles fazendo parte de partidos de esquerda, e não somente os partidos de esquerda, mas levar esse pensamento e fazer com que os outros também comecem a concordar com os pensamentos de esquerda. Você enfia isso no Poder Judiciário, você coloca pessoas que pensem exatamente como eles gostariam. Pensamento de esquerda. Está chamando a atenção isso, quando eu falo isso, de pensamento de esquerda no judiciário? Tem algum lugar hoje no Brasil que você pode falar isso? Será que o STF tem gente lá com pensamento de esquerda? Um pensamento progressista, um pensamento... Para eles falam que são liberais. Mas é pensamento de esquerda, pensamento comunista, pensamento socialista. E começa a implementar isso. Quando a gente fala de educação, imagina uma faculdade de humanas, onde você tem várias faculdades, vários cursos de direito, de geografia, de história, você tem sociologia, todos eles focados nessa base do pensamento de esquerda. É isso que vem acontecendo no Brasil nos últimos 40 anos. Você coloca isso também na família, então você destrói os valores familiares, você corrói a família. Aí você coloca uma série de coisas ali para corroer a família, desde as drogas, essa briga entre pais e filhos, enfim, uma série de coisas. A igreja, você acha que a igreja tem pensamento de esquerda? Tem na igreja evangélica, tem no candomblé, tem na igreja católica. Então você pega lá a teologia da libertação, é puramente marxista, pensamento de esquerda. Você tem aí a missão integral, que é na igreja evangélica, pensamento de esquerda sendo colocado. A igreja é base, é importante você quebrar exatamente essa ética judaico-cristã. Então você trabalha a igreja também. Sindicatos não precisa nem falar, sindicatos são ponto de partida, sempre foi, desde o final do século XIX, os sindicatos já eram dominados pelo pensamento de esquerda. Meios de comunicação. Fundamental você ter o controle dos meios de comunicação, todos eles, falando a mesma coisa, no mesmo sentido. E é o que nós temos hoje. Liga aí uma TV, vê a reportagem, vê um jornal, vê um programa como Fantástico, vê um programa aí que você vê da Fátima Bernardes, todo ele focado em pensamento de esquerda. É só parar e você começar a observar o que está sendo discutido lá naquele local. Partidos políticos, então você tem que ter uma hegemonia de partidos políticos de esquerda. Desde a anistia em 1979, quando houve a anistia, e a gente tinha dois partidos, a gente tinha a Arena e o MDB. Em 79, outros partidos voltaram, inclusive os partidos comunistas. E aí a porta ficou aberta, todos eles com viés de esquerda. Hoje no Brasil nós não temos nenhum partido que seja conservador. Nós não temos nenhum partido que seja legitimamente de direita. A grande maioria, 85% deles, são com algum viés de esquerda. Você tem também a influência que tem que ser colocada dentro das Forças Armadas e também dentro das forças policiais. E aí a grande questão,
que eles não conseguiram fazer isso da forma que eles gostariam. Eles acreditaram que estavam já fazendo nas outras superestruturas e as Forças Armadas poderiam vir depois. E isso, graças a Deus, não acontece nas nossas Forças Armadas e nas forças policiais. Mas devemos estar atentos. Devemos estar atentos porque em 2016 o próprio PT falou que foi um dos erros deles de não ter trabalhado mais dentro das academias, das polícias e também das Forças Armadas, esse pensamento de esquerda. E por que está dando certo tudo isso aqui no Brasil? Está dando certo porque a gente permitiu que durante todo esse tempo toda a esquerda fizesse um grande trabalho dentro dessas superestruturas, principalmente na área da educação. Então a educação hoje está totalmente na mão de comunistas. E, infelizmente, eles também fizeram um trabalho para que as instituições fossem fracas no Brasil. E eles querem, a cada dia mais, enfraquecer as instituições que são do nosso país. Todas elas. E, enfraquecidas, eles colocam a ideologia que eles quiserem. Um país com vários problemas, né, de várias ordens, sociais, econômicos, e esse é o cenário perfeito. E é por isso que está dando certo. E é por isso que você, quando olha o STF, olha o Congresso, olha a mídia, né, olha as universidades, você às vezes não consegue entender o que está acontecendo, mas todos eles já estão dominados pelo pensamento de esquerda. Então Gramsci, um cara que foi extremamente pernicioso para o mundo, e hoje ele consegue colocar as suas ideias em prática e consegue ter sucesso. Eu já falei que a gente vai conversar sobre a Escola de Frankfurt, que faz parte de tudo isso também e dessa transformação que o mundo vem sofrendo nos últimos 40 anos. Dentro desse pensamento é que você, brasileiro, patriota, tem que ficar sempre atento, vigilante sobre o que está acontecendo com o nosso país. E eu espero que você possa sempre nos acompanhar, deixe seu comentário, faça sua inscrição. Até uma próxima. Muito obrigado.